Vamos falar agora sobre a primeira visita de Milei ao Brasil como presidente da Argentina e com um convidado. Nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais, Alberto Pfeiffer. Professor, bom dia, obrigada pela participação. Obrigado, é um prazer. Professor, esse encontro conservador vai acontecer lá em Santa Catarina, vai reunir lideranças importantes desse campo conservador. Javier Milei e o ex-presidente Jair Bolsonaro vão se encontrar. Me parece que a gente até falou numa reportagem aqui hoje que Bolsonaro já está lá em Santa Catarina. Me parece que é isso, depois eu posso confirmar. E esse encontro acontece num momento de favoritismo de Trump muito evidente nos Estados Unidos, como as eleições que vão acontecer em novembro. Pós-debate entre Trump e Joe Biden, esse favoritismo nas pesquisas eleitorais cresceu. E eu quero saber agora como esse encontro lá em Santa Catarina pode mexer com essas engrenagens desse campo conservador no Brasil e no mundo. O encontro em Santa Catarina é mais uma jogada de uma organização, de uma frente internacional que busca aprofundar e expandir os valores dessa pauta mais conservadora nos costumes, liberal na economia. Javier Milei tem se destacado nesse sentido, se apresentando não como um conservador, mas como um ultraliberal. Ele é um personagem espetacular, é um personagem carismático, tem feito um governo espetacular na Argentina. Vamos lembrar que a Argentina tinha contratado empobrecimento, hiperinflação, corrupção, estagnação, paralisia e recessão econômica e criminalidade, o aumento da insegurança. Javier Milei tem conseguido, nesses 6 primeiros anos de governo, estancar essas tendências malignas na Argentina. O trabalho apenas começou, mas ele já se mostrou competente e capaz de fazer mudança. E agora ele quer transferir essa mudança, a mudança dessa agenda, para o mundo, aproveitando o momento favorável que a sua personalidade espraia pelo mundo. Esse encontro em Santa Catarina é mais um item dessa agenda. Ele tem viajado pelo mundo fazendo isso, esteve na Espanha, esteve em outros lugares na Europa, e a eventual eleição de Donald Trump, de novo, traz esse componente de um personagem também carismático, Donald Trump, de volta ao centro do governo americano, da maior potência do mundo. No momento em que ideologia e geopolítica voltam a ser elementos centrais da compreensão da ordem ou da desordem global. Temos que ver que há uma ascensão da China, a presença russa cada vez mais forte no mundo, com a questão da Ucrânia, com a questão do leste da Europa. Então, de fato, não é só conservadores, liberais versus estatistas, é o Ocidente em relação a outras propostas do mundo. Esse encontro em Santa Catarina, de certa maneira, é mais uma peça nessa engrenagem. Professor, bom dia. É possível separar a questão, de uma forma pragmática, a questão econômica e a questão política? Ou seja, Lula e Milei são totalmente opostos do ponto de vista ideológico, político, mas a economia, a Argentina, claro que precisa do Brasil, o Brasil também precisa da Argentina. Isso é possível ver essa separação? É possível, é o que acontece. Os mercados, as sociedades continuam a funcionar independentemente dos governos. Poderiam ser favorecidos quando há uma congruência de visões do mundo e de visões da região dos líderes dos principais países aqui do Cone Sul, da América do Sul, Brasil e Argentina. Não é o caso agora, mas as relações continuam e permanecem. É uma pena que o projeto do Mercosul nunca tenha decolado propriamente, no sentido de ser uma plataforma da inserção internacional desses 4 países membros plenos, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e com a entrada de Venezuela e Bolívia, a situação só se confundiu cada vez mais. Grande parte desse fracasso relativo é do Brasil, que é a maior economia da região, é o maior país da região, e que deveria, sim, assumir a dianteira. E no caso específico agora, talvez tenha faltado do governo brasileiro uma compreensão mais serena de que não é o caso de se aumentar a temperatura com um parceiro importante como a Argentina, independentemente do presidente de plantão. O mais importante é a permanência do projeto de integração regional e do caminhar conjunto dessas economias, dessas sociedades pelo mundo.
Professor Roberto Mota vai participar dessa entrevista também. Mota. Professor, bom dia. Gostei muito da sua análise. Eu queria lhe perguntar, o Milei não se apresenta como conservador. Eu tive no CEPAC em Campinas em 2022 e ele se apresenta como libertário, né? Faz questão, tem algumas ideias muito características do libertarianismo. Por exemplo, ele propõe acabar com o Banco Central, dolarizar a economia da Argentina. Ele também tem uma autenticidade, uma franqueza que são raras na política, né? Ele dá nome aos bois, ele diz o que ele pensa, e muita gente não está acostumada com isso. Isso na política é incomum. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o Milei pode representar um novo modelo para a política latino-americana, em oposição àquele tradicional modelo do caudilho populista que trata a população como se fosse um bando de crianças ou um bando de idiotas que não sabem fazer as suas próprias escolhas? Exatamente essa é a proposta dele, né? O combate à casta, o combate a esse centralismo do Estado, não é só a ideia do caudilho ou do ditador benevolente, né? Do déspota esclarecido que possa, por sua visão iluminada, proteger a população e garantir o seu bem-estar. É também uma série de ideias que nós podemos sintetizar na CEPAL, que é o organismo da ONU ligado à América Latina, que preconizaram por várias décadas, em particular dos anos 30 em diante, mas mais profundamente depois da Segunda Guerra Mundial, a interferência estatal na economia, o dirigismo estatal da economia. Não no modelo soviético, comunista, mas de uma maneira mais matizada e que redundou, sim, num processo de industrialização, mas ao mesmo tempo num processo de atraso tecnológico, num processo em que se facilitou a corrupção, a penetração nas estruturas do Estado, justamente dessa casta que Milei combate. Então, a proposta dele é uma proposta revolucionária, transformadora, que inverte o olhar da relação Estado-sociedade, tirando do Estado a primazia e passando à sociedade. Sociedade composta por indivíduos que têm conhecimento e consciência das suas ações e atos, e daí o cerne do raciocínio libertário de Milei. Usar o termo libertário ainda tem conotações talvez um pouco extremas no nosso vernáculo, né? Eu diria que é mais um ultraliberal no sentido da preferência ou da proeminência do indivíduo, da decisão individual na economia, na sociedade, na cultura, nos costumes. Nesse sentido, ele sim inverte a lógica que tradicionalmente vigorou na América Latina nos últimos 50, 60 anos, não só na América Latina, no mundo inteiro. E ele percebe isso e ele está imbuído dessa missão e creio que faz um bem no sentido de fertilizar o debate. No mínimo, ele é um ponto de referência para um novo pensar do mundo e que, com tecnologias e meio ambiente, exige novas maneiras de se enxergar essa relação Estado-sociedade. Professor, para a gente fechar, queria uma análise do senhor em relação à cúpula do Mercosul que vai acontecer amanhã no Paraguai, sob a ótica da presença de Lula, da não presença do presidente argentino Javier Milei e também de uma cúpula que vai acontecer com a Bolívia fazendo parte oficialmente do grupo pela primeira vez. Indica um esvaziamento do Mercosul. Vamos lembrar que o Uruguai passa por um período pré-eleitoral. O presidente paraguaio tem uma postura mais próxima de Milei do que a postura do presidente Lula. O Mercosul perdeu muito no sentido de ser um organismo, um órgão, uma entidade que congregue as visões e olhares dos membros no sentido do seu progresso sustentável e coordenado, e tornou-se mais um ornamento que propriamente um elemento de referência. O Mercosul está muito esvaziado e carece de uma revisão dos seus princípios fundamentais e do seu caminhar futuro, o que não vai acontecer nessa próxima cúpula. Teremos que esperar alguns anos para uma revigoração do Mercosul. Falamos com o professor de Relações Internacionais, Alberto Pfeiffer. Muito obrigada pelas informações, pelas análises, professor. Um bom fim de semana e até a próxima. Obrigado, igualmente.